Pessoal, mais uma vez aqui é o Marcelo dos compressores herméticos. Eu estou fazendo mais um fragmento das nossas aulas a pedido aí, né, para ficar mais curto e mais específico sobre reatância. Reatância resistiva, certo? Indutiva e reatância capacitiva. Notem que eu coloquei em vermelho ali o R de resistivo, o I de indutivo e o C de capacitivo. Onde, quando tiver em azul, o acenoide lá embaixo tiver em azul, vocês vão ver que é sobre a tensão, a voltagem, a diferença de potencial. Se estiver em vermelho é a corrente elétrica, no caso a amperagem, né, que eu estou falando. Então aqui ó, eu desenhei para vocês a reatância capacitiva. Lembrando que nós estamos falando de compressores herméticos alternativos, recíprocos, em corrente alternada, né? Claro. Então, para um aluno aí específico, até eu brinquei com ele pela liberdade que a gente tem, será que é preciso desenhar, né? Mas é um tema meio, assim, não muito divulgado. Altamente técnico, mas simples de entender. Existem essas três reatâncias para que a gente possa compreender o funcionamento dos nossos motores, né, dos nossos compressores herméticos, da parte elétrica. Então vocês estão vendo aqui que na reatância resistiva, quando a gente fala de reatância resistiva, nós estamos falando dos resistores, tipo lá, quando você vai testar a resistência de degelo, né, o resistor de degelo de uma frost free, e dá um valor lá, 60 ohms. Então essa é a reatância resistiva daquele resistor. A resistência de um chuveiro, quando a gente diz, né, tem uma resistência queimada, na verdade o resistor queimou. Nós estamos falando da reatância resistiva daquele indutor. Aonde, ó, nós fizemos uma linha da senoide, aqui, ó, em verde é a linha. E como nós lembramos lá, o que tiver em azul é a tensão. Então essa senoide que começa aqui, ó, positivamente, o pico dela em 127 volts, estamos falando da voltagem 127, se fosse 220 seria 220 volts. Ela chega no seu pico a 127 volts mais positivo, né? E quando ela baixa da linha para fazer o outro percurso da senoide, ela estaria em 127 negativo, certo? Se fosse em corrente contínua, o meio aqui da linha seria 0 volts, né? Que seria 127, até na senoide aqui, que ela não teria o polo negativo, daria metade de 127, 63,5. Na corrente alternada, menos 127, a média seria 0, então seria impossível de se calcular isso. Então se vai lá pela leitura RMS, né, que foi intitulado assim, para que se faça uma leitura análoga à corrente contínua. Se o mesmo resistor dá um valor ôhmico e dá o mesmo resultado, então se analisa analogicamente que também daria aqui na corrente alternada, e assim foi instituído, certo? Notem que quando é inserida a voltagem em azul, junto está a corrente, olha só, ela acompanha junto. Então a gente tira por isso que a reatância resistiva é a mais perfeita possível, não tem perca de rendimento, ela está junto, tanto a corrente elétrica, né, a amperagem, como a voltagem, certo? Se nós analisarmos aqui que a indutiva, a reatância indutiva, que é o objeto de estudo dos nossos compressores, quando você coloca lá o motor, a geladeira na tomada, né, o plug na tomada, insere a DDP, que é a voltagem aqui em azul, demora um certo tempo para a corrente elétrica, ó, acompanhar no acenoide. Então há uma perca de rendimento, vocês notaram? Há uma perca, mais ou menos 15, 20, 25%. Por isso que a gente diz que quando a gente delibera que o compressor de 600 BTUs ele equivale a tantos watts, e você for dividir, há uma perca de 1
dependendo de como foi elaborado o projeto, de um compressor para outro. Por isso que está aqui, há um atraso dos elétrons. Primeiro tem que se inserir a voltagem, para depois os elétrons se alinharem, né? No caso aí no filamento, no condutor, e ele vem atrás. Já na nossa reatância capacitiva, que se fala dos capacitores, é ao contrário. Quando você vai inserir aqui, ó, a voltagem, você vai pôr na tomada, já existe capacitores carregados com elétrons. Então já existe a corrente elétrica está na frente. Então esse é o motivo de, em alguns produtos e alguns compressores, em alguns projetos, se colocar ou capacitor eletrolítico na partida ou capacitor permanente, que é o capacitor que fica direto com corrente carregada ali no projeto, certo? Ele adianta aquela falha que existe no indutivo. Mas nem todos é passível de se usar os capacitores, em alguns projetos, senão você acaba rompendo o filamento, né, pela grande capacidade de carga que existe, e em vez de ajudar, você vai atrapalhar. Por isso que em alguns casos dizem aí, coloca um capacitor que ele desbloqueia, né, o rotor ou alguma coisa assim. Pessoal, é simples de entender desde que você acompanhe, né? Quem estiver gostando aí, comenta, nos ajude aí. Se tiver algum comentário, a gente aceita aí aí embaixo, pode colocar aí algum apontamento, né, sobre o tema que parece tão difícil, mas não é. É questão de se treinar, de se falar. A gente vê no meio jurídico, né, o juridiquês, tem tantas palavras lá que só juiz e advogado entendem. No meio médico, né, só eles entendem. No nosso meio também. O técnico tem que estar se aprimorando, né? Então, quando você ouvir falar de reatância, por que o uso de capacitor não é relacionado a esses três reatores, o indutivo, o capacitivo e, no caso, o resistivo também. No caso dos nossos motores, os compressores herméticos, a gente tem a reatância indutiva deles, certo? É isso que nós temos que estudar numa próxima aula. Espero ter ajudado aí. Um grande abraço, até mais.